Olá pessoal, vamos ver aqui algumas perguntas. O Crypto Fanatic mandou para nós: o que vale mais a pena, Tesouro Selic ou CDB de bancão a 100% do CDI? Olha, em termos de rentabilidade, o CDB, porque ele não vai ter a taxa B3, mas em termos de segurança, o Tesouro Selic. Detalhe, boa sorte em encontrar CDB de bancão a 100% do CDI. Olha, vai ser uma agulha no palheiro. O Leonardo pergunta para nós como é o aporte fracionado. Exemplo, uma vez por mês ou uma vez por semana? Depende do aporte. Então, assim, Leonardo, se for, por exemplo, você por mês economiza, digamos, R$ 500, tá? Esse é a sua economia do mês. Você pode investir isso tudo de uma vez só ou fracionar. Então, o aporte fracionado é referente a isso. Então eu posso pegar esses 500 e fracionar em 4 aportes de 125. Não tem muita regra, tá? A regra quem tem que fazer é o investidor. Mas o aporte fracionado ele te protege de certa maneira da oscilação de taxa, porque você não vai estar todo alocado o tempo todo naquela taxa daquele dia, certo? Eu sempre recebo dia 5, invisto dia 5 e é sempre assim. Enfim, é bom pela regularidade, mas se você diversificar mais a taxa e pegar taxas em momentos diferentes, vai ser mais interessante para a carteira e você provavelmente vai conseguir ter uma taxa média melhor no longo prazo, mesmo que seja de poucos basis points, mesmo que seja uma carteira 5 basis points, 0,05% acima de outra, com os mesmos ativos no longo prazo, coloca 20 anos esse 0,05%, vai dar uma boa diferença. Então é isso. Aí você recebeu, sei lá, uma quantia maior, por exemplo, um dissídio salarial, alguma coisa nesse sentido, e veio uma quantia um pouco maior, ou 13º, e você já conseguiu quitar as contas do ano, e o 13º está lisinho para você. Você pode fracionar isso por mais de um mês, pode fracionar por 2, 3 meses, enfim. Ou, por exemplo, o juro recebido. Se você já tem uma quantia considerável em algum prefixado com juros ou tesouro IPCA com juros, você pode até dividir essa quantia em 6 e ir aplicando uma vez por mês e deixando o dinheiro no Tesouro Selic ou num CDI, certo? Então tem muitas possibilidades. O que a gente gosta de fazer é o seguinte, é ir diversificando ao longo do tempo. A gente não gosta de grandes investimentos em um momento só, porque já é repetitivo isso. No mercado de ações não existe a grande tacada. No Tesouro Direto também não. Tá? Não adianta esperar uma taxa que vai perder para o tempo, certo? Aí você espera o título chegar a 6%, né? Como a gente está vendo aí que não acontece nunca o tal de 6%. Né? É problema em cima de problema, problema atrás de problema e o 6% não vem. Então, eventualmente ele vai acontecer, certo? Não digo esse ano, daqui a 4 anos, 5 anos, 10 anos, não sei. Eventualmente vai acontecer. E aí vale a pena ficar todo esse tempo desinvestido ou investido numa coisa que não era o seu ativo fim? Não vale a pena, certo? Então tem muitos estudos já analisando isso sob a ótica das ações, né? Em que vale a pena sim, você pega, investe rotineiramente e sempre, tá? E aí o aporte fracionado é um jeito assim de, por exemplo, o IPCA 26 essa semana chegou a ter negociações a 5,30. É um jeito de evitar que você fique concentrado naquela taxa mais baixa. O que, na minha visão, dá um conforto psicológico muito grande para levar o investimento para o longo prazo, certo? É isso aí, basicamente. Não tem muito mistério. Você que vai estabelecer as suas regras. Bom, o Ciro pergunta para nós. Meu filho está se formando, tem 21 anos. Ele me questionou o que seria melhor matematicamente falando. Investir para se aposentar daqui a 35 anos. Tesouro Direto INTNB principal e quando vencer tesouro principal com juros semestrais par e ímpar
ou contribuir no INSS e se aposentar por lá? Se fosse para você, o que faria? Vamos ver aqui o que o nosso membro respondeu. Meu filho tem 22 anos e desde os 15 investe no IPCA 35 e 45. Tem vídeo no canal 15 de 6 acúmulo de patrimônio sobre esse assunto. Bom, vamos lá. Sobre a questão assim de previdência, certo? Previdência pública. Então essa questão é previdência privada, investimentos próprios ou previdência pública, tá? Não gosto de colocar ou nisso. Eu acho que os nossos investimentos vão fazer um complemento à previdência privada, até porque se a pessoa for CLT ou funcionário público ou qualquer coisa nesse sentido, ela automaticamente é obrigada a contribuir. Se a pessoa for profissional liberal, sempre é recomendável contribuir, certo? Porque você vai ter, pelo menos ali, alguma coisa para subsistência, digamos assim. Você vai ter algum mínimo ali, alguma forma de renda mínima, nesse sentido que eu quero falar com palavras que não são agressivas, tá? Então, pessoal, eu acho que é complemento, tá? Se você pegar assim, matematicamente, depende até da sua expectativa de vida, né? Porque, por exemplo, assim, ó, você consegue se aposentar pela Previdência e aí você vai estar contribuindo, por exemplo, o teto máximo hoje, você contribui por 40 anos com R$800 e alguma coisa, acho que é isso, né? O teto máximo. E aí você vai receber 6 ou 7 mil, algo assim. Você contribui por 40 anos, se aposenta com 65 e vai viver aí uns 20 anos a mais, 25. Né? Então, é essa continha que poderia ser feita. Mas, qual é a questão, pessoal? É que a gente não sabe se as regras da Previdência vão ser mantidas como estão hoje. A gente não sabe isso, certo? E a gente não sabe se o teto da Previdência é uma coisa que necessariamente vai acompanhar a inflação. Ou aquela margem que você está contribuindo, né? Você está contribuindo para ter meio teto, ou para ter um salário mínimo, ou para ter dois, não sei, entende? Mas eu não sei se isso, lá na hora da sua aposentadoria, e principalmente no transcorrer da sua aposentadoria, vai garantir poder de compra. Então eu acho que necessariamente a pessoa tem que ter algum complemento. E aí, uma previdência privada no sentido de privada da pessoa, particular dela, em que ela faça a gestão dos investimentos, eu acho a melhor coisa que tem. Né? E aí o Tesouro Direto, no caso do Tesouro IPCA com juros, ele é espetacular para esse caso, porque ele vai ter ali o cupom semestral de juros corrigido pela inflação, porque o formato, o desenho do título, a previsão legal dele é essa. Ele paga 2,95% em cima do valor nominal atualizado que é corrigido pelo IPCA oficial, certo? Então isso acumulando no longo prazo, se em determinados períodos, determinado semestre, a inflação parece um pouco irreal, acumula isso por alguns semestres que você vai ver o poder que isso fica em termos de aumento de renda. A gente, em questão de menos de 10 anos, a gente já teve o dobro. Já dobrou a renda do Tesouro IPCA principal em menos de 10 anos. Então é muita coisa mesmo, certo? E com certeza na aposentadoria você não vai ter isso. Com certeza muitos trabalhadores não têm isso no seu salário, certo? Essa correção. E a gente tem isso no Tesouro IPCA com juros. Pode ter em outras formas de investimento? Pode. Mas aí é risco-retorno, certo? Aí você vai ter que ter uma carteira, vai ter que estudar mais, vai ter que acompanhar mais, vai ter que ser bem estruturada, bem gerida, bem acompanhada. Então não é bem assim. Mas para aquela pessoa que pensa em ter um complemento, em que você sabe que se você não sacar do principal, você só viver dos juros, o Tesouro IPCA com juros
é um ativo extremamente eficaz para garantir uma renda corrigida, extremamente eficaz. Só que é aquilo, ele paga 2,95% ao semestre, o que alguns podem achar pouco. Não é 20% ao ano, não é 10% ao ano, não. É, de maneira composta, 6% ao ano. E é só isso. Então, quer dizer, exige que tenha um capital investido muito grande para ter uma renda relevante. Então, isso aí também é outra questão, certo? Mas, assim, a questão do matematicamente falando, o que acontece? Se eu não tenho a garantia do meu poder de compra na aposentadoria normal do INSS, né, então eu praticamente não tenho escolha. Eu tenho que ter investimentos para me ajudar lá no futuro, certo? Sem precisar fazer conta. Tá bom, pessoal? Acho que é por aí. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.